Olá pessoal, boa tarde a todos, muita paz, muita luz. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês, a gente juntos para a gente bater um papinho aí sobre espiritualidade. E a ideia desse encontro é sempre responder perguntas, as dúvidas mais gerais, mais comuns que as pessoas possuem. Tá? É óbvio que devido ao grande número de pessoas que acessa, e a gente agradece muito isso, nós não vamos conseguir responder todas as perguntas, tá ok? É isso aí. Vamos ver a primeira pergunta aqui para a gente começar. Tá? Essa é a primeira pergunta, Luna? Cada linha do quê? Não, cada linha de yoga, está faltando yoga aqui, traça os asanas, né, de um jeito diferente. Né? Umas fazem antes, outras depois dos pranayamas. Queria saber qual a diferença de fazer uma sequência na outra. Olha, pessoal, não tem muita diferença não, tá? Eu acredito no seguinte, tá? Primeiro você precisa fazer um aquecimento, né? Fazer um agito, fazer as posturas de yoga, dos asanas, e depois então você parte para a parte mais interna, mais interior. Então você faz os pranayamas, e depois, por último, você vai fazendo aqueles exercícios mais internos, né? De concentração, de meditação. A meditação é o último estágio de uma aula de yoga, para você sentar, relaxar e meditar com profundidade. Tá bom? Então você pode fazer assim, não tem problema. Eu gosto de fazer assim. Eu não gosto de começar pelos pranayama, né? Vamos fazer atividade física primeiro, vamos agitar o nosso corpo, fazer as energias se movimentarem. E depois nós vamos devagarzinho, relaxando, devagarzinho a gente vai se aquietando até terminar com a meditação profunda. Essa é o que eu gosto de fazer, mas isso não significa que é obrigado a fazer assim. Tá? Tem vários professores que estipam linhas diferenciadas dentro da yoga, tá? Então é por aí. Tem alguma explicação a internet estar off mundialmente na data de hoje? 4/10, bem, a internet, a eletrônica é uma porcaria, cara. Uma hora essa bosta cai mesmo, né? Até os foguetes sofisticados da NASA com uma puta engenharia, o bicho explode, cara. Você tá entendendo o quê? Você tá pensando que essa nossa eletrônica ela é perfeita? Essa nossa tecnologia é perfeita? Né? Pode ser, os caras podem descobrir que foi ataque de hacker, cai o sistema. Eu não sei como, a gente não sabe direito como o sistema está ligado, está interconectado, sabe? E nem os técnicos sabem descobrir onde está o problema até agora. Menos eu, né, o Laércio, né? Mas não é problema na rede de internet, não. É a rede deles. Porque a internet está funcionando bem. Estamos aqui, ó. Né? Não é solar, não é interferência solar. Senão a rede toda, né, da internet estava com problema. Né? Então isso aí é defeito lá do sistema deles, eles vão encontrar. Mais cedo ou mais tarde os técnicos encontram. Vai ter que desligar tudo e ligar de novo, né? Eu sempre vou reiniciar o sistema. Aqui em computação, informática, qualquer problema que a gente reinicia o computador, vai. E aí reinicia ou formata, sabe o que é esse formata e começa tudo de novo. Né? Porque é duro você saber onde está. É muita coisinha, muita pecinha. Às vezes o cara tropeçou num cabo lá no. lá não sei aonde, lá, e ninguém viu o cabo desligado. Né? É complicado. É complicado achar o defeito de certas coisas. Bom, qual é o risco da dependência psicológica ao frequentar centros espíritas e outras denominações? Bom, o problema é o seguinte, não que exista um risco, tudo vai depender do espírito que está ali se comunicando nesse centro. Ele tem que ser um bom mestre, um ser bastante elevado, para poder, com sabedoria, orientar as pessoas que ali frequentam. Ele não pode permitir que isso aconteça. Mas o que acontece é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa. O meu irmão aqui na cidade de Limeira, ele trabalha num centro espírita kardecista, ele é um dos médiuns lá. Né? E o próprio kardecismo, ele tem uma característica, muita fraternidade, de ser uma pessoa muito fraterna, de grupo fraterno. Então as pessoas vão toda semana tomar passe no centro espírita, toda semana
certo, as pessoas vão buscar algum problema de cura, resolver algum problema que tem e tal. E você tem... E quando as pessoas resolvem os seus problemas, elas não vão frequentar mais o centro. Elas não vão, elas vão lá para resolver um problema. Eu percebo aqui na minha casa, por exemplo, todo dia depois das 4 horas, aqui na minha casa, na cidade de Limeira, o meu irmão para o serviço que ele tem, porque ele trabalha numa marcenariazinha no fundo aqui do quintal, ele é marceneiro, e para atender as pessoas. Então as pessoas vão vindo, ele dá passe, né, incorpora o guia espiritual dele, dá alguma orientação necessária, né, faz alguma massagem, ele sabe fazer massagem também, ele aprendeu comigo a fazer massagem oriental, e não cobra um tostão, né, é um atendimento fraterno. Mas eu percebo pessoas que vêm toda semana tomar um passe, toda semana, sabe? Por exemplo, eu, Laércio Fonseca, o meu trabalho já não é assim, né? Por exemplo, uma pessoa que vem tomar passe toda semana, eu sou obrigado, ela fica escrava, ela fica dependente. O dia que ela não toma passe minha, ela entra em crise existencial, né? Então é óbvio que eu jamais permitirei isso, porque eu chego para a pessoa, pode parar com isso. Você vai fazer tai chi, você vai fazer yoga, você vai fazer um trabalho de autolimpeza, para que você não fique dependendo de centro espírita, psicologicamente de centro espírita. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu tinha uma reunião mediúnica onde eu incorporava os mestres chineses e toda semana eu tinha um grupo que se reunia. E você tem razão, você que fez a pergunta, as pessoas criam dependência, elas não fazem nada sem consultar o espírito, sem consultar o mestre. Aí eu vou fazer uma coisa, preciso falar com o mestre. Aí será que o mestre, o que ele vai falar para mim? Preciso pedir um conselho para o mestre. Então as pessoas ficam, porque as pessoas são muito carentes neste mundo. As pessoas são muito, muito solitárias. Elas precisam muito de um amparo, precisam muito de uma conversa amiga, de um mestre que possa orientá-la na vida. Isso não é ruim, isso é uma coisa muito boa, né? Mas o bom mestre é aquele que sempre vai dando ferramentas para o aluno se fortalecer, para ele cada vez mais se tornar independente na sua busca, na sua jornada espiritual, na sua caminhada. E depender o mínimo possível, né, de uma coisa externa, de uma outra pessoa, de um médium, de um sensitivo. Né? E quando houver a necessidade, tudo bem, vai lá, senta, pede um conselho, né? Mas a gente sabe que o ser humano ele é muito difícil. Então os centros espíritas kardecistas deveriam mudar um pouco a atitude, começar a treinar mais as pessoas a serem independentes, né? Mas é claro que os centros espíritas e as filosofias cristãs, elas não têm essa prática, né? Ela é diferente das escolas orientais, onde ela tem ferramentas para que o aluno possa treinar, se fortalecer, crescer, né, nas práticas energéticas, nas práticas espirituais, ok? É mais ou menos por aí. É possível criar uma realidade desejada no subconsciente? Bom, se está no subconsciente não é realidade, já começa por aí, tá? Vamos tentar entender, existe um mundo real e um mundo que você fantasia na sua mente. Tá? A gente tem que dividir as duas coisas. Se sim, é possível criar novas tecnologias e trazer para a Terra, tipo patentear aqui na realidade o que eu aprendi no subconsciente? Então veja bem, né? As coisas não são bem assim do jeito que você está colocando. Tá? Ciência é ciência. O mundo, o universo está aí, tem leis muito rígidas que permeiam o universo. A gravidade é uma delas. Para você navegar, se você não dominar a gravidade, você não vai para lugar nenhum. Então eu vou explicar para vocês como é que for. Tudo é ciência. Você tem que estar envolvido numa pesquisa, você tem que estar na busca de algumas respostas, para que o plano superior, o plano espiritual, te auxilie. Ele inspira você a descobrir certas coisas para este mundo aqui. Eu vou explicar para vocês uma coisa muito interessante, como a televisão foi inventada. Tá? Lá atrás, no século passado, nós tínhamos um engenheiro eletrônico que ele estava quebrando a cabeça
para inventar um tubo de imagem. Como é que eu vou colocar uma imagem, transmitir de uma câmera para um tubo de imagem? Como é que eu faço essa transmissão de uma imagem? No começo, eu transmitir só uma foto, depois a gente vê a imagem em movimento. Né? Então, ele não se tinha construído ainda o tubo da televisão, sabe? Aquele tubo de imagem. Como é que ele ia transmitir um sinal de um lugar, de uma imagem, para um lugar onde você pudesse reconstruir essa imagem? E esse engenheiro quebrava a cabeça. Eles tinham um trabalho com o tubo de raios catódicos, né? Eles já tinham inventado o raio catódico, que é o feixe de elétrons, né? Só o feixe de elétrons, né? Então ele quebra a cabeça e não consegue a resposta de como ele ia fazer para criar um tubo onde ele pudesse transmitir de um ponto de uma câmera, captar uma imagem e transmitir essa imagem para um tubo que seria o início da televisão lá atrás. Ok? Então, muito bem. Então, um belo dia, esse cara, cansado de quebrar a cabeça, tirou férias. Tirou férias e foi para a fazenda do seu pai, onde ele nasceu e viveu desde jovem, morando na fazenda do pai, né? Então, lá foi nesse fim de semana, né? E tem um ponto mais alto na fazenda, assim, um morro alto, que ele gostava de subir e ficar olhando a natureza lá de cima, né? E quando ele subiu lá, um belo dia, ele viu o pai dele. O pai dele pegou o trator, o pai dele tinha que arar a terra, tá? Então, vamos supor assim, tinha uma área assim, lá, né? Tinha uma área que o pai dele ia com o trator arar, preparar a terra para plantar. Então, ele viu o pai dele lá do alto, fazendo assim com o trator, presta atenção, ó. Ia, fazia a volta, o pai dele ia fazendo isso aqui, ó. Ok? Até o pai dele arar o terreno inteiro. Ele falou assim, puta que pariu, matei a charada. Eu vou fazer exatamente isso com o canhão de elétrons. Eu vou arar a terra. Então o que ele fez? Ele pegou uma área do tubo de imagem. Quem conhece o tubo, sabe que ele tem um pescoço atrás comprido? O tubo ele é assim, né? Quando você vê ele de lado, ele é assim. Ele tem um cone, tá, uma coisa assim. Tá? Então aqui nós temos um gerador, é uma válvula, né? Uma placa, que gera um feixe de elétrons. Esse feixe de elétron, ele vai bater aqui assim, numa placa que tem fósforo. Tem um fósforo branco, mais algumas coisinhas assim que não vem ao caso agora discutir com vocês. Mas assim que o tubo, que esse feixe bate, ele acende, ele brilha. Ok? Tá? Então, o que esse cara fez? Eu vou fazer esse feixe de elétron, fazer isso aqui. Essa aqui é a frente do tubo. Tá? Então, ele começou a fazer isso aqui, só que é muito rápido, né? Ele fazia, varria rapidamente, varria. Né? E esse feixe de elétrons, ele tem um pulso. Toda vez que ele diminui a intensidade e aumenta a intensidade, ele fica cinza claro, se ele zerar vai ficar preto. Aqui, então, a imagem foi composta por variações de preto e branco. Primeiro tubo, primeira imagem era preto e branco, não tinha cores na coisa. Mas já foi um grande salto você construir, transmitir uma imagem à distância. Primeiro, ele lia, o tubo de imagem lia a imagem. Depois ele transmitia fazendo essa variação de pulso, e aqui ele fazia e aparecia a imagem neste tubo aqui, exatamente como ele tinha lido lá. Então, olha aonde o cara teve a inspiração. Ele teve a inspiração porque ele estava buscando uma resposta. E os espíritos, né, falou, ó, presta atenção aí, cara, usa a inteligência que a resposta está aí. Você vê seu pai arando a terra. Ele falou assim, vou fazer exatamente o elétron fazer isso. O elétron vai varrer a tela como um arado. Tá? Então, resolveu o problema. Né? Resolveu o problema. É claro que essas televisões modernas que nós temos de cristal líquido, elas são diferentes. Não tem o canhão de elétron, tá? Mas nós temos o mesmo princípio para a formação de imagem. Né? A imagem tem que correr
para formar todos os pixels e compor as imagens até com cor. Quando eles inventaram a TV colorida, eles botaram 3 canhões ao mesmo tempo aqui. Não um só. E cada canhão varria uma certa faixa de frequência. E aqui ele colocou fósforo de 3 cores. Fósforo verde, fósforo vermelho e fósforo azul. E na combinação dava TV colorida. Olha que legal. Foi um grande passo. E aí a gente eliminou esse tubo aqui. Esse tubo de elétrons e criamos a TV de plasma, a TV de LCD, né, que é cristal líquido, né, e tudo mais. Hoje a tecnologia é muito moderna. Hoje nós temos a famosa top de Sawyer OLED, ou QLED, né, OLED, que não tem mais uma luz por trás do cristal líquido. O próprio LED, ele é o pixel luminoso. Tá? É difícil explicar isso para vocês, quem não entende um pouco de eletrônica. Bom, a profecia da marca da besta é um implante de chip na nossa testa como pseudo-facilitador da vida futura, mas que na verdade abriria acesso à nossa pineal e que a marca da vacina é o começo. Não, pessoal, vocês estão tudo enganados com isso. As pessoas criam muita invenção. Deixa eu explicar o que é a marca na testa. Tá? Que Jesus falava, que os profetas falavam lá atrás. Presta atenção, é muito importante que vocês entendam isso. De uma vez por todas. Para não ficar inventando história de chip, marca da besta. A nossa eletrônica não tem nada a ver com isso. O lance é o seguinte. Todos vocês sabem que nós temos 7 chakras, 7 centros de energia. Tá? 7 principais. Este chakra aqui, em 99,9% de todo ser humano na face da Terra, ele está fechado. Tá? Ele é escuro, ele não brilha. Ele não brilha. Então, quem não tem esse chakra aberto, teoricamente é uma besta. Teoricamente é uma besta. Por quê? Porque não conhece a si próprio, não conhece a sua essência espiritual, não conhece suas vidas passadas, não entende nada de reencarnação, né? Não vive essa experiência. Então esse chakra aqui, ele tem uma mancha escura. Agora, um vidente aberto, o indivíduo que tem esse chakra ativo, que é o chakra da terceira visão, que é o Ajna Chakra, ele vai brilhar. E quando o chakra está brilhando, todo o plano espiritual, quando observa um ser que ativou esse centro superior, ele se torna um iluminado. Ele se torna um ser extremamente lúcido e consciente da sua natureza cósmica, da sua natureza espiritual, da sua natureza. Então essa é a marca que vai separar o joio do trigo. O nível de consciência que você vai ter da espiritualidade da sua própria essência. Não é alguém que vai colocar coisa em você, não chip e tal. Isso é coisa da nossa tecnologia aqui. Mas a natureza evolutiva e espiritual de um indivíduo, ela é refletida na ativação dos chakras, que é o que os grandes mestres do yoga, os grandes mestres do passado queriam atingir, fazendo suas práticas, fazendo celibato, fazendo todo o processo para desativar centros inferiores e ativar os chakras superiores. Então, um paranormal vidente, ele olha, ele vê o chakra das pessoas, ele vê a aura da pessoa. Essa aura da pessoa é a marca da besta. Se a aura estiver escura, esse centro totalmente apagado, é uma marca na sua testa. Né? Bom, eu estou falando entre aspas aqui, não é acusando ninguém. Mas já que nós estamos falando de besta, né? Então quem tem esse chakra fechado, e ele é escuro, ele não vibra nenhuma cor, né? Ele é escuro. Então por isso que a gente poderia classificar essas pessoas fechadas, entre aspas, com o termo besta, né? Mais ou menos por aí. Essa é uma explicação diferente que talvez vocês, né? Não tem nada a ver com essas marcas modernas de chip, não. Esquenta a cabeça com isso. As dominações, elas são ideológicas. Tá? Grandes ideólogos convencem populações inteiras a seguir seus ideais. É o caso da Alemanha nazista, onde uma nação inteira segue as ideias ideológicas de um ditador, né? Toda uma nação ficou praticamente contra os judeus, massacravam os judeus, odiavam os judeus, né? Agora,
É isso que é a verdadeira escravidão. É a escravidão ideológica. É aquela escravidão que não permite que você pense que você tem que simplesmente obedecer e acreditar em determinados valores, que eles são impostos. Não é algo que você descobriu e evoluiu por tua própria consciência. Eu tenho muito medo disso no mundo. Isso sempre arrastou multidões para o buraco, para a guerra, para o conflito, para a escravidão, para a tortura, para a morte e guerras infindáveis pelo poder. Isso não tem nada a ver com o desenvolvimento espiritual, com a abertura da consciência, né? Trazemos no nosso plano reencarnatório o número de filhos que teremos nessa vida. Já temos laços com esses espíritos antes mesmo de reencarnarmos? Qual a consequência de decidir não ter? Muito bem. É muito importante que vocês compreendam uma coisa. Todo ser humano tem um livre-arbítrio aqui. Ele, a partir de cada momento da sua vida, ele faz suas escolhas. Ele tem liberdade para isso. Então você tem liberdade de escolher não ter filhos. Eu escolhi não ter filhos. Eu fiz vasectomia muito cedo. Fiz mesmo, acabou. Não quero ter filho, não é o meu projeto de vida. Né? Meus filhos são meus gatos, meus cachorros. Eu tenho 20 gatos, 9 cachorros. São minhas crianças. E para mim eles têm a mesma importância de qualquer filho espiritual que eu pudesse ter. Eu os trato como crianças, como meus filhos mesmo. Né? E eu posso me concentrar 100% na minha jornada espiritual. Então, mesmo que eu tivesse laços, muitas pessoas no mundo espiritual, de vidas passadas, eu tenho todo o direito aqui nessa jornada de vida a fazer as minhas escolhas. E todo mundo lá em cima sabe disso. E eu poderia fazer uma escolha diferente aqui, casar, ter filhos, mas eu não fiz essa escolha. Então, esta liberdade lhe é dada e não tem consequências nenhuma no que tange a karma, essas coisas espirituais, de jeito nenhum. Nós tomamos as nossas decisões dentro do nosso livre-arbítrio aqui. Tá? Isso é muito importante ter essa consciência. Ninguém é obrigado a ter filho. E ninguém é obrigado a casar também, né? Tem essa. Pode me explicar por que aos 7 anos de idade eu tive uma lepra que quase me matou? Eu via espíritos ruins e fui atormentado 5 meses. Bom, o lance é o seguinte, é muito difícil saber, né? Geralmente essas questões são kármicas, coisas que você traz de vidas anteriores, né? De alguma forma, né? São resgates de vidas passadas, e às vezes entidades espirituais que foram lesadas no passado por você, de alguma maneira, poderiam estar exigindo, né, ali um acerto de contas. É muito difícil a gente saber, tem que avaliar caso por caso. Você se lembre, né, do famoso filme do Divaldo, onde, segundo ele, por 400 anos, aquele espírito ficava perseguindo ele, né? Porque ele foi o causador do suicídio desse espírito numa vida anterior lá atrás, né? Certamente por questões, vamos assim dizer, talvez, né? O Divaldo não explica muito direito, mas pode ser coisas passionais, né? No sentido dele ter pegado a mulher do cara, ficado com a mulher do cara, e o cara não suportou, se suicidou, e você sabe, o suicídio não adianta nada, né? O espírito continua vivo, e o ódio e a raiva pelo aquele ato, né, transcendeu espaço-tempo e durou 400 anos, até nesta época ele sempre foi perturbado. Então ele viu o cara perturbando, falando mal, queria matar ele, tal. E aí aquela velha pergunta, né? Por que os espíritos, a própria Joana de Ângeles, a guia dele, não retirava esse cara, não levava esse cara embora? Porque é um ajuste de contas do passado e que tinha que ser resolvido de alguma forma, né? As coisas não acontecem nesse mundo sem uma razão de ser. Então, se você vivenciou tudo isso, e graças a Deus você passou por isso, você, né, vamos dizer assim, sobreviveu a tudo isso, erga as mãos para o céu, agradeça profundamente, porque foi uma experiência, sem dúvida nenhuma, de um resgate lá atrás. Um dia talvez você possa compreender qual foi esse resgate. Tá? Os espíritos que dão o nome de preto velho, eles vêm do umbral ou penumbral? E se for do penumbral, por que eles possuem certos vícios? Vamos lá então.
eu quero que vocês entendam, né, as características, né? Quando a gente fala de preto velho, né, quando a gente fala de Ogum, Oxum, toda essa nomenclatura, ela vem da tradição afro, tá? Ela vem de uma cultura africana. Ela vem de uma prática espiritual africana que é o candomblé aqui no Brasil. Se instalou bem fortemente na Bahia. Então, veja bem, eu quero que vocês entendam que lá atrás, né, todo mundo, praticamente todo mundo bebia sua pinguinha, todo mundo fumava seu charuto, era uma coisa cotidiana das pessoas, certo? Eles não tinham muita noção, né, até que ponto essas coisas eram destrutivas, eram prejudiciais à saúde, era um vício incorporado. Não, era um hábito comum, a rainha fumava, o imperador fumava, todo mundo fumava. Todo mundo bebia, né? Quem que não enchia a cara? Tiradentes, então, vivia bêbado o tempo todo, quem conhece a história, né? Era um fanfarrão, tal, lá, aquela coisa toda, adorava beber até de madrugada, entendeu? Então não é questão só de preto velho, né? Quantos espíritos, né? Após a morte, eles carregam muito esses vícios, carregam muitos esses hábitos. Então, esses espíritos, quando iam conversar, baixar num centro espírita através de um médium, eles acreditavam, né? Eles acreditavam que com essas características extremamente comuns e humanas, eles pudessem se aproximar muito mais das pessoas, né? Interagir muito mais com as pessoas daqui, sem se colocar numa posição de um ser superior, de um ser divino, totalmente iluminado. Não. No começo eles queriam muito uma interatividade mais normal. Então esses espíritos se apresentavam com pessoas comuns, que também fumavam charuto, queriam tomar uma pinguinha e tal, né? Mas não que haja uma necessidade intrínseca de se fazer isso, né? Você pode muito bem ir num centro espírita, ter um preto velho, né? E esse preto velho não vai pedir charuto para você, não vai pedir pinga, não vai pedir nada. Ele simplesmente vai se colocar como uma entidade, como uma pessoa com aquela roupagem, né, que talvez chegue mais próximo numa linguagem mais bem assim popular, né? Mas, por exemplo, no meu caso, as coisas não são assim. Se eu for num centro de umbanda, às vezes, tiver uma conversa meio particular, eles não vão falar desse jeito que falam, não com toda característica, porque não precisa, para mim, falar com o maestro com sotaque né, de um preto velho, pedir pinga, pedir charuto, porque eu não vou dar charuto, não vou dar pinga para ele, vai comprar na esquina, se ele quiser, né? Porque é outra atitude, é uma outra postura, né? Então, cada um é cada um, cada momento é cada momento, né? Se o espírito em si, ele ainda precisa disso, é o espírito que está ali naquela condição, né? Ainda mais densa, tal. Mas se ele é um espírito travestido, ele é um sábio, se traveste, chega até as pessoas numa forma psicológica de interagir, né? Isso vem lá do século passado, né? Isso vem de uma tradição antiga. Mas eu conheço muitos centros de umbanda já mais modernos, muito mais modernos, que não tem pinga, não tem, né, não tem essas coisas, não tem nem charuto e tal, e trabalham numa boa com as entidades, e as entidades respeitam essas características. É uma questão de consciência e saber com quem você está conversando realmente. Por que vários mundos precisam transicionar juntos? Bom, eles programam muitos mundos na galáxia para fazer transições mais ou menos na mesma época, porque precisa haver trocas de almas, intersecções, né, para que possa acontecer isso. Por isso que é como nós aqui, né? Por que a gente tem as faculdades e todo final de ano você muda de módulo, né? Porque tem gente nova vindo e precisa entrar. Então é sempre na mesma época, né? Tem gente que sai de um colégio lá, não sei de onde, vai entrar na faculdade na Unicamp. Então tem tudo coordenado na mesma época. Eu saio do colégio em dezembro, faço o vestibular e em janeiro eu estou entrando na faculdade, né? Então as coisas são assim aqui na Terra coordenadas, no espaço também são. Assim que está terminando um projeto aqui na Terra, né, nós estamos terminando um curso, vamos assim dizer, um tipo de colégio, e aí nós vamos sair daqui e nos inscrever em outros, mais avançados, talvez, pela galáxia. Então as coisas têm que transitar mais ou menos junto, né, mais coordenado.
É uma coordenação cósmica mesmo, não é só uma coordenação terráquea aqui, só aqui. Sobre mediunidade bloqueada no centro espírita. Ou seja, tem pessoas que começam a se tornar médiums muito cedo e não têm a mínima capacidade para suportar, né, ou entender aqueles eventos. Então ela fica numa doideira, numa loucura, fica perturbada e confusa, não sabe lidar com a mediunidade. Então elas procuram centros espíritas e os espíritos conseguem, através do diálogo com o plano mais superior, eles conseguem, vamos assim dizer, bloquear essa mediunidade, né, por um tempo. Eu já participei disso, eu já ajudei a bloquear pessoas que não conseguiam lidar com isso, estavam muito perturbadas com isso e esperou amadurecer. E lá na frente, essa mediunidade veio desenvolver depois de um tempo, quando ela estava mais madura, mas isso é feito, isso é possível ser feito sim, tá? Fala, vai morder eu, filho, dói. Dói, meu macaquinho, meu mandetinho. Deixa eu ver outra pergunta. É verdade que quando elevamos nossas vibrações e adquirimos um patamar melhor, ai meu dedo, todos aqueles que não estão na mesma sintonia que a nossa são retirados da nossa vida? É mais ou menos por aí, tá? É mais ou menos porque existe aquela velha história da lei da atração. Você atrai aquilo que você vibra. E quando você vai mudando a sua vibração, os velhos amigos, aqueles velhos companheiros que permaneceram naquela vibração antiga, eles vão também começar vamos assim dizer, a se afastar de você. E você vai atraindo novas pessoas, novas companhias, novas pessoas. Nájima, vai lá chamar um pouco a Ju para mim. Né? Pode passar aí, mas você não aparece lá não. Eu preciso do telefone dela para falar da rifa. Né? Se a matéria morta tem um padrão de consciência, podemos dizer que também respiram? Não, não é assim que funciona. Uma pedra não respira, né? O conceito de respiração, né, é um conceito de utilizar o oxigênio para uma determinada função. Isso é respiração, né? Para essas pedras, todo esse material, é que na verdade a gente pode discutir que, como tudo foi criado por Deus, vamos imaginar assim, tudo foi criado por Deus, por uma consciência cósmica, né? Então, a própria matéria em si, ela tem um padrão de consciência associado aos elétrons, associada a uma partícula elementar, né? Tem um físico francês chamado Jean Charron. Ele escreveu um livro, é um físico de partículas, inclusive. Ele esteve no Brasil, num congresso com a gente, lá atrás, na década de 90, né? E ele escreveu um livro chamado O Espírito, Esse Desconhecido. Então, foi traduzido para o português. Esse livro tem em português, precisa procurar aí nos sebos aí, que agora não está editado mais. E ele vai discutir que o elétron é uma partícula consciente. Que todas as partículas, por menor que sejam, têm um padrão de consciência associado a elas. Portanto, a consciência, tá? Então, o átomo, todo o material que nós temos, as plantas, uma rocha, uma pedra, tem associado a elas um padrão de consciência. É isso que ele quer dizer, né, nesse ponto daí. Ô Ju, pega para mim a câmera lá fotográfica e o seu número de celular que eu preciso colocar aqui para falar da rifa. Né? Vamos lá. Pode uma pessoa se materializar em outro espaço físico e temporal, utilizando a física quântica, né? Pode, mas não ao mesmo tempo. Isso a gente chama de transportador quântico, transporte quântico. Ele sai daqui e aparece no outro ponto, tá? Da galáxia. Né? Aquele filme, né, Stargate, ele usou muito esses conceitos, né? Mas só que o Stargate ele usa, não é um conceito quântico, ele vai usar um conceito, fica aqui, filho.
Ele fica mordendo, eu dói. Ele pega eu desprevenido. O transportador, lá no Stargate, chama de buraco de minhoca, né? Ele abre um buraco e passa para o outro lado, né? Agora, isso hoje em dia é óbvio que não existe uma separação em teoria de curvatura de espaço-tempo e relatividade e física quântica. Não tem. Então é óbvio que seria uma ação quântica também. Todo o transporte de espaço-tempo, né, de um corpo seria efeito das duas físicas juntas, né? A gente chama uma física quântico-relativística. Tá? Então é possível. Né? Os espíritos fazem isso, os ETs fazem isso, eles se transportam o tempo todo, né? Por tecnologias que não é pegar uma nave e sair voando. O que significa a cor violeta que vejo em minha tela mental sempre que medito? É difícil saber, eu, Laércio, entrar na sua viagem, sabe? Tá? É muito difícil, né? É muito difícil saber o que você está vendo, o que está acontecendo com você. É uma coisa muito particular sua, né? Você só tem que curtir isso, não precisa explicar para ninguém, né? Deixa a coisa ir acontecendo e fluindo. Mais tarde, quem sabe, se materializa imagens, acontecem coisas interessantes que você pode, né, viver nisso, né, e crescer mais em cima disso, né? O que você conhece da cultura racional? Eu conheço o mesmo que talvez vocês conheçam, de ler o livro, né? Porque eles só têm isso, eles não têm outra coisa. Eles têm 4 livros chamados Universo em Desencanto, Cultura Racional, que foi, teoricamente, psicografado pelo fundador desta seita no Rio de Janeiro, né? Que ele era um médium de Umbanda. Depois ele começou a falar de disco voador, começou a falar de ET, de um monte de coisa. Inclusive, né, existem muitas vertentes em muitas cidades do Brasil. Tem grupos que se reúnem, né? São adeptos à cultura racional, né? O Tim Maia até participou dessa cultura racional no Rio de Janeiro naquela época. Mas você tem que ir lá ver, vai ter que conferir, né? Cada um, cada momento é cada momento, né? O que eu sei é que eu li os livros também, né? Então, é isso. O pai de santo do candomblé poderia mudar a forma de não mais fazer sacrifício com os animais, os orixás, caboclos, exus, concordaria? Se ele quiser, concordaria. Pode ter certeza. Opa, não tenha dúvida nenhuma, né? Não tenha dúvida nenhuma. Mas só que acontece o quê? Quantas pessoas, bem, deixa eu falar uma coisa interessante para vocês botar na cabeça de vocês. Todos vocês que são carnívoros, vocês são coniventes, vocês matam milhões de frangos, de gado, de galinha, todos os dias nos matadouros. Quando passa aqueles caminhões carregados de frango, vai para o matadouro, e você vai lá, compra o seu franguinho, assa o seu franguinho e tal, aí tudo bem, né? Agora o cara vai lá, faz um sacrifício de um animal, né? Num ritual religioso, tá tudo errado, né? Como é que você acha que a sua avó, a tua mãe, lá atrás matava frango para botar na sua panela? Tem que pegar o pescoço, vamos torcer o frango, deixava o bicho pulando até morrer. Agora, mas eu sou o santo agora, daí eu pago para a indústria matar o bicho para mim e não ver ele pulando, se perdendo na minha frente. Cara, é uma hipocrisia geral, tá? Entendeu? Não adianta você mandar parar o sacrifício lá no centro de Umbanda, no candomblé, certo? De galinha, disso, daquilo, se você é conivente com milhões de sacrifícios desses animais todos os dias lá na porta do matadouro, que você nunca foi lá reclamar. Então vamos ser sinceros nisso. Não todo mundo tornar vegetariano, estão tudo reclamando que a carne está uma cara, está uma fortuna. Para mim, grande merda. A carne pode chegar a R$1 milhão que eu estou comendo meus vegetais, meus legumes, há mais de 40 anos, quase 50 anos que eu sou vegetariano, né? E não tenho problema nenhum de proteína, de vitamina, tudo são hábitos. Tudo são hábitos. E vamos mudar esses hábitos, né? O dia que você parar de comer carne, comer frango, os espíritos também vão repensar esses valores. Né? Tudo bem, mas claro que pode. Se o médium, o coordenador do centro falar, não vamos dar frango mais para ninguém, vamos fazer sacrifício nenhum aqui, vocês vão procurar outra turma. O que acontece? Não tem problema nenhum. Tudo depende do contexto geral de tudo. Eu estou tentando meditar, mas a cabeça fica a milhão.
O senhor teria alguma dica para ajudar na meditação? Tenho sim. Um curso, presta atenção. 21 aulas. São 21, não sei se é 21 ou 23, agora esqueci agora. São mais de 20 técnicas de meditação que você precisa aprender, todos os conceitos, né, para poder entender o que é todo esse mecanismo sofisticado de entrar no estado meditativo. Tá? Não é simplesmente você chega lá assim, eu vou lá, posso pensar em nada, quero fazer... Não vai acontecer. Tem que fazer um monte tem que ter conhecimento das técnicas orientais, das técnicas antigas de como fazer isso, como entrar em profunda meditação. Tá? Então, não é uma coisa simples que eu sento aqui em 2, 3 minutos e eu dou a dica para você. Não é assim que funciona. É muita discussão, é muito aprendizado para a gente entender o processo da meditação e a gente ter essa entrega com mais profundidade, né? Para você ter uma ideia, né, a própria Raja Yoga, ela é uma yoga toda sentada em meditação. Ela é uma coisa assim, sofisticada. Não é em 10 minutos o cara senta com você, vou ensinar Raja Yoga para você já aprendeu tudo. Não é assim que funciona. É uma prática constante, né? Então, se você tem interesse profundo, entra lá em nosso site, compra esse curso, né? Com 20 e tantas técnicas de meditação, e tem 21 aulas. É uma aula por técnica de meditação. Pra você entender o trabalho. Tá? Bom, sobre a mudança de RNA no DNA dos vacinados. Olha, a primeira coisa importante que vocês têm que entender, não está acontecendo isso. Gente, quando os caras estão falando dessa, vocês precisam entender como é que funciona a nível, o chamado RNA mensageiro, certo? Eles não estão fazendo mudanças no seu DNA, tá? Eles não estão fazendo isso. Não tem como fazer mudança no seu DNA. Não é uma coisa tão simples. Nosso DNA já está pronto. Certo? A gente teria que fazer mudança no DNA lá no óvulo, lá no começo, lá nas células tronco. Não dá para mudar o seu DNA agora. Seu sistema está tudo pronto. O DNA são bilhões e trilhões de células que tem no núcleo. Não é mudar um DNA. Certo? Você não vai substituir, né, DNA assim na cadeia orgânica. Porque, Deus, é que vocês não entendem como é que funciona. Nós descobrimos, né, que a molécula de DNA, ela é uma molécula, ela é assim, ela é helicoidal. Ela tem 2 partes, vamos por assim, ela é espacial. E aí elas têm as conexões entre uma e outra. Tá? Além dela ter essa parte, ela tem essa parte de conexão. Aqui é que os caras vão substituindo essas conexões, fazendo substituições. Certo? E cada vez que você substitui, você vai ter uma molécula, uma área que vai exercer determinadas funções. Tá ok? Mas é muito difícil. Depois que está tudo pronto, você não consegue mudar um ser humano por completo. Não é assim tão simples. Agora, se você fosse criar do zero, lá do óvulo, tudo, aí tudo bem. Aí você pode fazer mudanças genéticas e implantar. É como o clone. Né? A gente consegue fazer clone hoje em dia. Certo? A gente pega uma matriz celular, introduz, né, lá, e ele vai copiar aquilo em função, aí sai um clone igualzinho. Né? Já clonamos uma ovelha e certamente é fácil clonar um ser humano. Só que, dentro da ética, né, médica, isso não é permitido. Né? Não, até que certo ponto, mas claro que pesquisas secretas, militares, escondidos, ele faz tanta merda aí, né? Já deve ter feito muita coisa nessa área. Mas a pergunta é o seguinte, o que você ganha com isso? O que o laboratório ganha com isso? Fazendo uma mudança genética em você? Não ganha nada. Você vai ficar um maluco morrendo, se matando? Qual é a intenção disso? As pessoas, bem, precisam de consumidores. As indústrias farmacêuticas ganham dinheiro vendendo alguma coisa para você. Né? Ela está vendendo alguma coisa para você. Entendeu? E você morrendo não tem sentido nenhum para ela. Ela precisa de consumidor. Todo mercado capitalista precisa de alguém que compre. E você é o cara que compra. Ele não quer matar você. Se ele matar você, você não vai comprar mais nada. Eu não entendo essas pessoas que acham, mas vamos acabar com o mundo. Tá acabando. Não, ninguém quer acabar com o mundo. As pessoas precisam de dinheiro. E dinheiro, bicho, é consumidor. Se não tiver consumidor, nenhuma empresa ganha. Então o mundo, ele está pautado em outros aspectos. Essa teoria da conspiração que vocês se levantam aí, não é bem por aí.
Né? Se o mundo quisesse eliminar 2/3 da humanidade, já tinha acontecido uma guerra nuclear. É muito mais fácil. Né? A gente elimina todo mundo. Você está entendendo? E outra, esse vírus não é tão mortal assim, né? Se você quisesse um vírus mortal, você... E outra, as coisas não são... A nossa medicina não está tão avançada assim. A nossa física de biologia não está tão avançada assim do jeito que vocês pensam, não, sabe? Né? Mas que dá problemas essas vacinas. Eu não posso chegar aqui e ser negacionista com vocês, mas que é uma vacina que pode ter efeitos colaterais, como qualquer outra coisa, pode. Isso não tenha dúvida, porque não é uma vacina altamente pesquisada, com 10 anos para tirar todos os problemas que ela pode exercer e executar. Então, é uma vacina problemática. Né? Ela pode ter efeitos colaterais, pode estar matando gente, pode estar matando gente. Quem que vai afirmar que está matando gente? Quem que vai assumir isso? Aí os caras falaram assim, olha, é melhor morrer umas 10 pessoas de efeito colateral da vacina do que morrer a humanidade pelo vírus da... Né? Então, é isso que eles colocam, né? Mas que tem garantia? Não tem garantia. Não tem garantia nenhuma. Eles não garantem que a vacina funcione em você 100%. Porque o ser humano não é uma ciência exata. Cada ser humano tem padrões biológicos diferentes dentro delas. Em uma vacina não funciona, um o vírus mata, outro o vírus nem toca na pessoa. E a gente não sabe como é que funciona tudo isso direito. Não sabe, a nossa medicina não sabe, a nossa ciência não sabe. Tá? Então, ainda, infelizmente, é uma torre de Babel, mas é a única coisa que a gente tem. E como é que a gente vai lidar com isso? Né? É o mundo. Qual a importância da projeção astral em nossa vida? Bom, o lance é o seguinte. É a única maneira do ser humano realmente se sentir liberto totalmente. Porque a projeção astral liberta o ser humano da morte, do medo da morte. Liberta o ser humano na condição de olhar aquele corpo deitado na cama e você saber que você não é aquele corpo, que aquele corpo não é você. Não importa as características que ele tem, ele não é você. E ele não vai acompanhar você pela eternidade, ele vai ficar aí e vai apodrecer. E o que está fora dele aqui, liberto totalmente, e você vai sentir que você flutua, que você voa como um pássaro. Não existe sensação de liberdade mais sofisticada, mais avançada do que a projeção astral, consciente. Nunca se esqueçam disso. É a verdadeira liberdade do ser humano, é morrer em vida. A projeção astral é a morte consciente em vida todos os dias quando você deita na cama. Né? Só que a gente volta no outro dia, né? Para o corpo. E a morte é você não voltar mais para o corpo. Somente isso, essa é a grande diferença. Tá? Bom, estamos chegando ao fim de nosso bate-papo, né? Gostaria de saber, só vou responder essa, se a mediunidade seria a manifestação do nosso inconsciente, como dizia Jung. É claro que não, né? Que me perdoe o grande professor Jung, mas nesse ponto ele está completamente errado. Né? Pessoal, existem muitos cientistas do passado, que são cientistas de nome internacional, fizeram trabalhos maravilhosos. O Freud fez trabalhos maravilhosos. Mas tem muita coisa que aqueles cientistas não sabiam. E exatamente explicar fenômenos mediúnicos é o tipo da coisa que eles não sabiam. Eles não tinham a mínima noção. Tá? Então, essa história do Jung de criar uma teoria e um modelo do inconsciente coletivo, que me perdoe, né? Mas o Jung pisou na bola feio. Não é isso realmente que acontece. Tá? Entendeu? Mas vai falar isso numa universidade, os negros te matam. Eles são... Mas infelizmente, né, as coisas não são assim, tá bom? Existe vida após a morte, existe sociedade após a morte, cidades astrais sofisticadíssimas, alta tecnologia do outro lado, e não tem nada a ver com o inconsciente coletivo, né? A invenção do Jung. É um modelo teórico que vai ser descartado em breve, pode ter certeza. Muitas teorias matemáticas e físicas vão ser descartadas, foram descartadas. E a gente vai descartar muitas delas com a evolução. Com o conhecimento do universo, com o avanço da nossa consciência, conhecimento da vida após a morte, deslocamento interestelar. Não vamos violar a relatividade o tempo todo. Então vamos pegar as teorias de Einstein e jogar no canto. Porque elas são
primitiva, são ideias primitivas dentro da nossa ciência, dentro da nossa cabeça. Tá? É isso daí. Então, pessoal, desejo a todos vocês muita paz, muita luz, muito amor e venham participar com a gente aí, né, no nosso encontro, de nosso ashram aí no próximo feriado, tá? Entra em contato através de nosso site, laerciofonseca.com.br e venha aí participar esses 4 dias com a gente, né? Vai ser muito importante para todos vocês, para todos nós estarmos juntos. Então, pessoal, muita luz, namastê e até o próximo encontro, pessoal, muita luz.